Boa tarde. Tentar juntos entender como exercer o pensamento positivo, como trabalhar isso, onde é que isso está dentro de um capítulo evangélico. Porque às vezes a gente pensa assim, que o evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo não inventou um evangelho. Não existe um evangelho inventado. O que se existe é o evangelho de Jesus comentado em cima da doutrina, a base da doutrina espírita. Assim como existem outros evangelhos espalhados pelo mundo, também comentados de um outro ângulo, de uma outra visão. É apenas a visão dos espíritos, com os comentários de Allan Kardec, nos dando um entendimento sobre o que a gente quer executar na nossa vida, nos dando uma direção, um norte. Então eu digo sempre que quando a gente está meio caído, assim, que a gente não sabe muito aquelas coisas do coração, ter sentimentos que nos abalam no nosso dia a dia, a gente pode abrir o evangelho e a gente vai achar a solução. Ali está todos os ensinamentos do Cristo. E quando a gente tem dúvidas sobre que caminho seguir na vida, é só procurar no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um guia. Ele nos dá completamente o caminhar, como caminhamos e quais as explicações de tudo isso, para que a gente entenda a doutrina, para que a gente saiba o porquê existem as coisas. Não é à toa que a primeira pergunta é quem é Deus, né? O que é Deus? Que é para a gente já começar a iniciar entendendo o que é Deus. E o que os Espíritos respondem? Força Suprema, algo que a gente absorve no nosso dia a dia, aquilo que está dentro do nosso coração, essa energia a qual nós estamos em volta, essa energia que todos nós soubemos, mesmo que instintivamente, até aqueles que se dizem ateu, em algum momento eles sabem que Deus existe. Porque a gente está nesse fluido de Deus. A gente foi criado dentro de uma energia. A gente iniciou como uma célula pequena e foi aprendendo, até se formar um corpo, até formar aquele espírito todo, um formato de um corpo, né, para vir reencarnar, poder iniciar o seu processo de aprendizado através do processo humano. A gente veio evoluindo. Lá atrás nós éramos neandertais, e assim nós viemos, né? Passemos por Roma e vamos vindo. Estamos aprendendo. Aqui está a nossa melhor versão. O melhor Edson que já existiu está aqui hoje. Não existiu nunca, espiritualmente, um Edson melhor do que esse. Por quê? Porque a gente é um processo evolutivo. A gente está sempre evoluindo. E isso é o que Deus pretende de nós, evolução. Nós estamos aqui para evoluir. E as dificuldades a qual nós temos são os meios a qual nos foram dados para essa evolução. Bom, isso é só introdução, hein? Hoje está grande. Foi longa a abertura, então nós estamos meio perdidão. Bem, eu vou iniciar falando sobre a prece, para a gente tentar entender. Porque esse capítulo é o Pedi e Obtereis, ele fala muito de prece. Não é o nosso principal objetivo, mas eu quero que a gente faça um caminho para chegar lá. Então a prece, o que nos diz aqui no Evangelho? A prece é uma invocação e através dela entra-se em contato por pensamento com o ser a qual a gente se dirige. Ou seja, está sendo bem claro, né? A prece é uma invocação do nosso pensamento. E através dessa invocação, a gente entra em contato com o nosso Criador. Bom, às vezes a gente faz uma prece a Nossa Senhora, às vezes a São Francisco de Assis. Por isso é importante, né, esse poder da prece. Mais adiante eles vão dizer assim, a ação da prece
explicando o modo de transmissão do pensamento, vindo a ser rogado ao nosso apelo ou indo nosso pensamento até ele, ou seja, vem um espírito para nos ajudar ou o nosso pensamento vai até ele, porque tudo é energia, gente, tudo é energia. Isso é importante a gente entender. Nós estamos envoltos num mundo energético, tudo à nossa volta é energia. Mesmo aquilo que nós não vemos é completamente energia. Então esse fluido recebe o impulso da vontade. Ou seja, esse pensamento, ele recebe o impulso da nossa vontade, de querer fazer uma mudança, de querer fazer algo. Bem, a gente entendendo o que é a prece, a gente vai tentar entender o que é o pensamento. Na realidade, esse pensamento ele é um subproduto. Ele é um subproduto do próprio espírito, né? Então, assim, ó, ele é uma energia que quando nós pensemos, essa energia, ela chega a algum lugar. Por isso a importância do nosso pensamento. Ele é muito importante na nossa vida e naquilo a qual nós estamos buscando hoje aqui no Centro Espírita, que é a ajuda que nós teremos. E tem muito a ver com o nosso pensamento. Porque se nós não trabalharmos o nosso pensamento, dificilmente nós teremos o resultado a qual nós estamos buscando. Então, assim, ó, quando a gente entende que o pensamento é uma fonte de energia e ela tem algumas explicações através até cientificamente, os cientistas ainda não admitem essa força do pensamento. Eles já admitem, mas eles não têm uma comprovação científica sobre a força que esse pensamento produz. Mesmo admitindo, eles ainda não conseguiram chegar a um denominador. E por isso eles fazem algumas experiências. Porque ela é uma onda que ainda não temos como... ela é identificável, nós não temos como captar ela ainda, né? Nós não temos essa tecnologia. Então, o que acontece? Quando nós começamos a entender que essa energia, ela é uma energia básica do espírito, e que o espírito produz essa energia, nós vamos entender isso, por exemplo, no filme Nosso Lar. Todas aquelas casas, todas aquelas construções são construídas através do pensamento. Aquela matéria não existe, ela é inorgânica. Ela é construída através da força mental dos médiuns que lá residem. Assim como o nosso perispírito. O nosso perispírito, quando a gente está no mundo espiritual, ele vai ter a forma da qual nós queremos. Pode ser essa forma, mas talvez eu goste mais lá da de 1800 e eu vou ter aquela forma, entendeu? Então é assim. Talvez nessa tenha me judiado um pouco e eu posso querer outra, né? Mas isso é pela força do pensamento, tá? É só para a gente poder entender. Então, assim, ó, a luz da ciência, ela indaga que a coisa mais rápida que tem é a luz. Mas hoje ela já se põe à prova sobre essa luz, se a luz realmente é a coisa mais rápida. E eles fizeram algumas pesquisas para isso, para chegar nisso. Numa universidade, eles colocaram 4 pessoas numa sala, em diferentes locais, distâncias diferentes, e um sensitivo, um médium, numa outra sala, distante desses, para que quando esses 4 estudantes pensassem em alguma coisa, fosse fotografado o que eles pensaram. E esse médium lá, naquele horário determinado que eles estariam pensando, iria se concentrar e fazer um desenho. Bem, resultado, quando juntaram tudo que foram ver, o que os 4 estudantes pensaram, o médium havia desenhado as 4 perspectivas de que eles haviam pensado. E aí se detectou que não importava a distância também.
Não importa se está a 10 metros ou a 10 mil quilômetros, a força do pensamento é imediata.